Capítulo 9. As investigações continuam. Diferente do que acontecia nos tempos das investigações referentes à fera de Granville, Isaac contava agora com o apoio da polícia em suas investigações. Abraão havia mandado chamar o quarteto de investigadores para uma reunião na delegacia. Profissionalmente, por mais errado que aquilo fosse, em outra época havia dado resultados e cada minuto poderia ser crucial para salvar a vida do neurologista Alan. Alan e Abraão possuíam uma amizade relativamente forte. Foi uma das poucas pessoas que soube do parentesco do delegado com Eric, influenciando-o mesmo a contar a verdade a Eliana. Os pensamentos de Abraão foram interrompidos pela entrada de Rebecca, Tiago, Isaac e Natália. Mandei chamar vocês aqui porque Wynne levou um mês para concluir as causas da morte do rapaz, e acho que isso vai interessar a vocês também. Abriu a pasta no computador, mostrando aos 4. A causa da morte é overdose, proveniente de heroína, morfina e mais uma alta dosagem de medicamentos estranhos misturado com coisas que nem nós sabemos do que se trata. Também foram encontradas lesões neurológicas internas, ou seja, sua cabeça não foi machucada externamente, mas parece ter sido usado como cobaia de algum teste. Seu pai é neurologista, Natália, ou seja, entende bem de lesões cerebrais. O senhor está tentando dizer que meu pai pode ter alguma coisa a ver com a morte desse rapaz? Natália se coloca na defensiva. É claro que não, Natália, o Alan jamais faria isso, pelo menos não intencionalmente. A teoria que eu tenho é que nós estamos lidando com algo muito mais perigoso do que um simples desaparecimento de um neurologista famoso, com alguém muito poderoso por trás disso tudo. Abraão declara. O senhor verificou os registros da cidade? Sabe se o rapaz mora aqui ou é turista? Isaac questiona, tentando confirmar sua teoria. Aí está o problema, meu filho, nós não sabemos de nada sobre ele. Olhei cautelosamente nos registros, não encontrei nenhuma ficha com a foto dele e por isso não sabemos nem mesmo o nome para comunicar à família caso tenha uma. Isso só confirma a minha teoria de que o filho da dona Eugênia pode estar no mesmo lugar que o Dr. Alan. Tiago conclui, abismado. Ainda tem algumas coisas em toda essa história que não batem. O que essas pessoas podem estar querendo com pessoas aleatórias como a Luna, o Tiago e o meu pai? Natália indaga. Só uma pessoa pode te responder isso, Nati, a própria Luna, e pelo que me foi dito ela ainda não pode sair do coma induzido, então teremos que esperar. Isaac responde. Eu não quero nem imaginar o que pode existir por trás do desaparecimento do meu pai, agora está me dando muito medo mesmo. Natália se pronuncia. Nós precisamos tomar um cuidado redobrado, podemos sofrer retaliações pois eu duvido que essas pessoas não saibam que estamos investigando. É a vez de Rebecca. Eu peço a vocês que por favor, se receberem algum bilhete ou alguma mensagem, ameaçando vocês ou até mesmo marcando algum encontro, pelo amor de Deus avisem a polícia antes de procurar essa pessoa. Abraão fez o possível para alertá-los, mesmo sabendo que na hora do desespero ninguém segue os conselhos. Os investigadores foram dispensados pelo delegado, retornando aos seus afazeres. Naquela tarde de segunda-feira, Natália visitou Luna, permanecendo os 30 minutos de sempre ao seu lado. O senhor acha que um dia ela pode reagir, vai ter alguma sequela por causa dos danos cerebrais? Eric examinava a mulher enquanto Natália perguntava. É muito difícil ter 100% de certeza, Nati, só posso dizer que estamos fazendo o possível para que se houverem sequelas, sejam as menores possíveis. Minha preocupação agora é com os pulmões dela, a medicação não está surtindo o efeito desejado e se continuar assim ela pode acabar morrendo. Em nossos 2 encontros ela me olhou de forma tão estranha, doutor, parecia me conhecer de algum lugar e eu nunca vi essa mulher. Realmente algo muito estranho, na verdade, tudo nessa cidade é estranho. Eric fez a constatação, provocando um pequeno sorriso em Natália. É verdade, doutor, parece que Granville está em um eterno filme de suspense. Isaac aproveitou alguns instantes de folga antes do início do programa, ajoelhando-se em seu camarim na emissora. Aquela oração de entrega precisava ser feita, até porque no que dependesse de seus próprios sentimentos os conflitos permaneceriam. Senhor, entro na tua presença para lhe fazer uma entrega e um pedido. Gostaria de te entregar minha vida sentimental, algo que apesar de não investir tanto no quesito orações, desejo ter. Não sei dizer ao certo se minha amizade por Natália ultrapassou os limites, só sei que meus dias ficam mais alegres na presença dela. Eu quero lhe pedir que o Senhor possa guiar minha vida sentimental como já faz em todas as outras áreas da minha vida e que a sua vontade seja realizada independente de qual seja. Lhe agradeço por ser esse pai presente em todos os meus momentos, mesmo conhecendo todas as minhas fraquezas, e se futuramente minha amizade com Natália ultrapassar os limites, me ajude a ser um homem que vai amá-la como o Senhor me ama.
Esteja comigo em mais uma edição do jornal e, por favor, controle minha língua de trapo, pois tenho certeza que a qualquer momento um desses malucos pode vir atrás de mim e eu não quero isso. Mais uma vez obrigado por me ouvir, Senhor. Amém. As meninas da mocidade prestigiavam o jornal de Granville no salão, os olhos estavam fixos nas clientes enquanto os ouvidos na doce voz de Isaac, que naquele momento relatava a respeito de uma mãe que havia encontrado o filho preso por roubo e bateu no mesmo na frente do delegado e da equipe de reportagem. Eu não julgo não, ainda acho que foi pouco, senhora, devia ter batido mais. A mulher se matando de trabalhar igual Jacó para conquistar Raquel e o menino fazendo uma coisa dessas, e ainda tem gente que defende esse tipo de ladrão. Naquele dia Isaac estava com a língua mais afiada do que nunca, ao menos na opinião de Natália. Como é que pode uma criatura dessas, com quase 25 anos de idade, ainda não ter se casado? Será que na vida pessoal ele leva a vida na ironia tanto quanto faz profissionalmente? Porque eu mesma não aguentaria o marido irônico desses. Na minha opinião, quem é cristão tem que ser mais sério e centrado. Natália parou o que estava fazendo na cliente. O comentário da colega de trabalho e integrante da mocidade, Viviane, despertou sua atenção. Então você está na igreja errada, porque nosso pastor é bem extrovertido, graças a Deus, declarou, puxando a cera da perna da cliente, que soltou um pequeno grito. Eu concordo com a Natália. Viviane, você dizer que não se casaria com o Isaac até vai, porque realmente existem mulheres que preferem casar com homens fechados ou até mesmo os mais amargurados. Agora dizer que todo homem cristão deve ser sério, isso é um exagero, e eu dou glória a Deus por ter um pai maluco e um pastor mais doido ainda. Olivia comentou, finalizando o penteado da cliente. Eu só congrego nessa igreja porque não tem outra, não vou muito com a cara do pastor justamente por essa maneira de ser. Quanto ao Isaac, acho ele muito arrogante, irônico, e com certeza vai morrer solteiro se continuar assim. O comentário de Viviane provocou desconforto em Natália. Isaac era um homem protetor, cuidadoso, prudente e ao mesmo tempo alegre, sempre disposto a arrancar um sorriso das pessoas. Em grande maioria das vezes tinha o espírito de um senhor de 60 anos, pois não tinha muita paciência com algumas coisas e era fissurado em louvores antigos, e ela se identificava muito com isso. Isaac não morreria solteiro, bastava encontrar alguém tão especial quanto ele. Olha, minha irmã, eu acho que você deveria se preparar, porque na hora do arrebatamento, será necessário um anjo para levar você e o outro para levar a sua língua. No que se refere ao pastor, você não é obrigada a ter bom gosto, e não fale nele, porque para todos nós da mocidade ele é como um segundo pai, então você vai estar comprando briga comigo e isso não é bom. Todas as jovens concordaram, até mesmo algumas clientes fizeram o mesmo, pois congregavam também e demonstravam muito carinho pelo pastor e toda a família. O Isaac é uma pessoa incrível, e eu acho que antes de falar de uma pessoa você deveria conhecer primeiro. Quem corre risco de morrer solteira é você. Se continuar amargurada desse jeito vai chegar aos 80 sem ter se casado ainda. Natália declarou, mostrando as sequelas de um mês de convivência com o casal de pastores, que eram extremamente espontâneos e não filtravam suas palavras. Receba, Viviane, receba o cajado de Moisés bem na sua cabeça. Rosana, integrante do círculo de oração que fazia as unhas com Viviane, declarou rindo. Sofia, Isabela e Natália combinaram uma noite das moças, conversar a respeito de assuntos aleatórios comendo brigadeiro. Depois de praticamente um mês apenas trabalhando, Eric tirou o dia para descansar e gostaria de passar a noite inteira brincando com os filhos. Como Sofia precisava se dividir entre os deveres domésticos, a criação da filha e o home office onde trabalhava, pois Dona Eugênia havia conseguido um emprego de enfermeira no hospital pertencente a Eric, e o cunhado também trabalhava fora, resolveram dar esse dia de princesa para a moça, que se desdobrava em 3. A espertinha Beatriz mostrou-se mais uma vez com uma maturidade espantosa para uma menina de apenas 3 anos, dizendo que o coraçãozinho da mamãe precisava de um descanso, não dando problema nenhum para a moça sair de casa, com a promessa de que ao acordar de manhã teria a mãe abraçada nela como sempre. As mulheres se reuniram em uma mesa da confeitaria. Isabela agradeceu por ser a dona, podendo proporcionar essa diversão às amigas. Eu não entendo porque algumas pessoas têm ideias tão erradas a respeito do Isaac. Ele é tão protetor e divertido, e ainda existem pessoas que falam mal dele como se fosse arrogância. Natália expôs sua opinião, enquanto cada uma das mulheres deu a colherada no brigadeiro. Meu pai sempre diz que nós nunca somos bons o suficiente. Quando somos fechados, temos que mudar porque somos amargurados. Quando somos alegres, temos que mudar porque somos imaturos ou até mesmo arrogantes. Isabela se pronunciou. Eu não sei porquê, mas tenho uma teoria de que se um dia o meu marido e o seu pai se encontrassem, ia ser um debate de frases sobre a vida. Os dois são iguaizinhos. Seu marido é muito dramático?
Porque a Isabela que me perdoe, mas o pastor é a definição da palavra drama. As três mulheres riram logo após Natália falar. O Tiago era um ator que a Televisa precisava descobrir para fazer alguns personagens mexicanos muito melhor do que os próprios atores originais das novelas mexicanas, porque pense numa criatura que daria certinho para interpretar o Carlos Daniel. Sofia declarou, cantando a música de A Usurpadora juntamente com as outras duas mulheres que já estavam se engasgando de tanto rir. Mas agora me fala, quem foi a filha de Dalila que falou mal do meu cunhado? Isabela indagou com uma fúria quase palpável. Durante o relato de Natália, Isabela viu refletida nela sua própria imagem durante o período em que se apaixonou por Eric. Esse pensamento é muito fofo, Nati, acreditar que o Isaac é especial e merece alguém como ele é praticamente admitir que você gosta dele. Sofia se pronunciou, despindo-se do filtro. Estamos entre moças aqui, então eu posso ser sincera. Ele me faz sentir a mulher mais incrível do mundo. Eu namorei algumas vezes na adolescência quando não era cristã, e muitos homens queriam usar apenas o meu corpo e me conhecer depois. Ele é diferente, com ele eu imagino um futuro, mesmo acreditando que ele nunca vai olhar para mim com outros olhos. Isabela precisou sufocar o grito com as palavras da amiga. Nati, realmente você conheceu o amor antes de conhecer a paixão, pois suas palavras são as mesmas que vêm na minha cabeça quando eu penso no Tiago. O sorriso de Sofia ao falar era indescritível. Ai meu Deus, que lindo! Foi a vez de Isabela. E o seu casamento, Bela? Sofia trocou o assunto. Vocês acreditam que o Eric está pensando em daqui a 2 anos planejarmos outro bebê? Você não pode estar falando sério, Sofia declarou rindo copiosamente. Por essa luz que me ilumina, estou falando sério. Você acha que dá conta de outro? Natália indagou, buscando entender a linha de raciocínio do traumatologista que mal tinha tempo para ele mesmo com 2 filhos. Imagine se viesse o terceiro. Não, e ele também não sabe o que diz, está delirando por causa do cansaço. A confeiteira gracejou. Acordar às 5h00 não era problema para Natália, já tinha costume de fazer. Colocou as roupas na máquina, preparou o café, o almoço enquanto arrumava a sala, encontrou uma estranha pasta preta e de couro dentro do rack. Estranhou, pois limpava a casa desde o período em que o pai residia na residência, e nunca havia visto o estranho objeto. Sem pensar 2 vezes, abriu o zíper da mesma, deparando-se com uma série de documentos em nome de Olavo. Os papéis empoeirados eram diplomas: medicina, bioquímica, física, farmácia, biomedicina, fisioterapia, fonoaudiologia e biotecnologia. Como era possível um homem com tantas formações depender do dinheiro da filha da esposa? Havia algo muito errado em aquilo tudo. Resolveu colocar a junção de todos aqueles cursos no Google, percebendo que o Olavo havia passado metade de sua vida dedicado a estudos para posteriormente depender de pessoas para sobreviver. Fotografou cada um dos diplomas, poderia ser útil em um futuro não muito distante. Clara aproximou-se vagarosamente, desejando que a filha tivesse inteligência suficiente para saber o que fazer com aqueles diplomas. Se soubesse a teia de aranha na qual se envolveria, teria optado por não trair Alan com Olavo. No início, a ideia parecia boa, pois o ex-marido era demasiadamente ético e aquilo era um pouco irritante aos seus olhos. Bom dia, Natália. As palavras de Clara colocaram todos os sentidos da filha em alerta. Mãe, guardou a pasta rapidamente. Clara virou o rosto para dizer que não havia visto o objeto nas mãos de Natália. Eu cheguei agora, filha, não consegui dormir, estou morrendo de dor de cabeça. Ela de fato não estava mentindo, as olheiras denunciavam seu estado crítico emocional. Natália percebeu que havia algo errado com a mãe, desde o fatídico dia em que a mesma declarou que a filha não precisava mais pagar os remédios de seu marido. Se a senhora quiser, eu tenho um comprimido para dor de cabeça. Os olhos de Clara quase marejaram por conta da culpa. As lembranças do cuidado do ex-marido quase a fez gritar. Sua sede de mostrar o quão orgulhosa e superior era por não demonstrar tanto o que sentia a levaram a caminhos tortuosos, e ela estava tomando com conhecimento tarde demais. Você lembra daquela massagem que ele fazia em mim, para minimizar as dores que eu sentia? Os olhos de ambas encheram-se de lágrimas, tamanha a nostalgia. A senhora chegou a amá-lo em algum momento? Sim, Nati, eu o amei. O negócio é que eu sempre confundi atração física com amor, e talvez tenha sido isso que me levou a casar com o Olavo. O Alan, bom, o Alan é o Alan, eu acho que não tem definição. As palavras de Clara ligaram uma chave de curiosidade em Natália. A senhora acredita que ele ainda esteja vivo? Sua postura estava demasiadamente mudada, e aquilo era bom e assustador ao mesmo tempo. Ele jamais deixaria de lutar por você, Natália, jamais, nunca se esqueça disso. Mãe, a senhora sabe de alguma coisa?
A senhora sabe que pode me contar tudo e que vou fazer o possível para proteger a senhora, por mais distante que seja, eu lhe amo muito. O desespero nas palavras de Natália era quase palpável, as mãos estavam trêmulas e frias. Bom dia, meninas. A aproximação de Olavo mudou completamente o semblante de Clara, que voltou à expressão frívola de sempre. Você está atrasada para o trabalho, Natália, a confeitaria não pode esperar, então vá logo, por favor. Clara declarou, fitando a filha, que por sua vez pegou a bolsa e saiu porta fora com incógnitas rondando sua mente. Clara sabia do paradeiro de Alan, aquilo estava mais do que evidente para Natália. O que poderia fazer além de esperar até que Deus expusesse a verdade? Um sorriso bobo se formou no rosto de Natália ao ver quem era o primeiro cliente a entrar na confeitaria. Você poderia trazer uma fatia de bolo de ninho com Nutella juntamente com um suco de laranja para este rapaz que está com preguiça de fazer o café da manhã em casa hoje? Natália tinha noção do quanto ficava linda sorrindo. Isaac fez a constatação abrindo um sorriso, notando que já havia pensado isso várias vezes. Sim, senhor, algo mais? Gracejou, anotando o pedido no bloco de notas. A senhorita pode me conceder a honra de levá-la até sua casa hoje? Deixo claro que não aceito não como resposta. É até bom, Isaac, estou com muito medo, não sei, de alguns minutos para cá estou sentindo alguma coisa ruim aqui dentro. Uma angústia tomava conta de Natália, e por mais desconhecida que fosse não deixava de ser assustadora. O clima tenso não estava diferente no apartamento da família Maia. Algo no clima parecia sombrio demais, misterioso demais, silencioso demais. Rafael calçava os sapatos, as lembranças de uma infância infeliz vieram à tona. As tristes vezes em que ele e Micaela, sua irmã mais velha, se trancavam no quarto para se proteger do pai, que espancava a mãe. Tiago era o único louco o bastante para enfrentar o pai e salvar a vida da mãe e dos irmãos, arriscando a própria vida para salvar a família em um dia que o pai ameaçou matar a todos, levando a facada sozinho aos 15 anos. Sua indignação com a volta do pai o levou ao mundo das drogas, Rafael não poderia culpá-lo. Samuel sabia como domar a esposa, bastava dizer que havia se convertido novamente para voltar à residência da família e aquilo era indignante. Tiago e Micaela eram alvos do julgamento da mãe, Rafael por sempre baixar a cabeça foi privado dos mesmos, ainda assim, sofria pelo irmão gêmeo e a primogênita que desde que foi expulsa nunca mais retomou a relação com a família. Tiago era a proteção da família, ainda que bem torto na maneira de agir era o pilar do irmão gêmeo, mesmo que Rafael nunca tivesse a chance de dizer isso a ele. Ao optar pela carreira policial, visava proteger o irmão como foi protegido por ele, e a constatação de que havia falhado o atingiu em cheio. A conexão emocional com o irmão gêmeo era assustadora, um era capaz de sentir o que o outro sentia quando estavam muito longe, e uma dor sobre-humana atingiu o coração de Rafael por alguma razão desconhecida. Aproveitando que a cunhada cantava no chuveiro na porta a alguns centímetros de seu quarto, Rafael resolveu visitar o aposento que a mesma dividia com a filha. Beatriz era o retrato vivo do pai, não apenas fisicamente mas na personalidade, aquela fofura misturada com falta de papas na língua era tudo o que precisava para recuperar a alegria. Oi, titio. A vozinha sonolenta o cumprimentou, abrindo um sorrisinho. Ainda que trocasse as letras R pelo L, a dicção de Beatriz era ótima, falava como gente grande apesar dos erros de português e a fofura na voz. Já te disseram que você é linda hoje? A pequena gargalhou alto, amava os elogios do tio. O titio vai trabalhar agora, meu amor, só vim dar um beijo em você. Beijou o rosto da sobrinha, que voltou a fechar os olhos e dormir calmamente. Algo muito ruim estava por vir na concepção de Rafael, havia algo ruim acontecendo com seu irmão, era a única certeza que tinha. Mas, o quê?